Existe um universo de inúmeros filtros no mercado do audiovisual, no mercado da fotografia, no mercado do cinema. Mas são poucos os filtros que são de verdade usáveis diariamente e usáveis em produções que vão deixar um aspecto mais cinematográfico, que vão deixar um aspecto mais gostoso de assistir. A gente passa por um universo atual onde as câmeras têm cada vez mais qualidade. Não é exatamente qualidade, mas hoje você tem na palma da sua mão um celular gravando em 4K 60 fps, que antigamente era uma realidade única e exclusivamente das câmeras de cinema. E essas câmeras têm uma qualidade sharpness, de definição de imagem muito maior. Só que isso faz com que a imagem fique cada vez menos verdadeira. É uma imagem, parece que tem muita inteligência artificial, não é uma imagem real. Porque na vida real a gente não enxerga as coisas com tanto sharpness, com tanta qualidade, com tanta definição. A gente enxerga as coisas com definição, mas a gente quer enxergar as coisas como se fossem sonhos, talvez. E é isso que os filmes fazem. E é esse filtro que a maioria dos diretores de cinema, a maioria dos diretores de fotografia, a maioria dos cineastas usam. Cineastas de verdade usam esse filtro em praticamente todas as suas produções, em praticamente todos os seus filmes. Esse filtro nada mais é do que o filtro dos sonhos. Eu chamo ele assim, inclusive fiz um vídeo há muito tempo atrás, onde a KF me mandou esse filtro que está na câmera, inclusive, me mandou outro filtro também, que era um filtro Black Diffusion 1/4 com ND. E a KF Concept me mandou esse filtro incrível, ou melhor, o filtro dos sonhos, Black Diffusion 1/4 com ND de 2 até 32. Sim, é maravilhoso. Só que a diferença daquele filtro para esse filtro que eu estou usando agora é a coloração. O filtro antigo que eles me mandaram tinha uma coloração, e esse filtro agora, Nano X, não tem coloração nenhuma. E é o filtro mais perfeito que eu já usei. Tanto que desde que chegou no dia 31 de maio de 2024, desde então até o lançamento desse vídeo, eu nunca tirei ele da câmera. Tanto que quando eu tento tirar, ele não sai, porque eu apertei tão forte que ele não sai. Eu uso full time o Black Diffusion Nano X 1/4 da KF. Full time. Em todos os meus jobs, em todos os meus vídeos do YouTube, em todas as minhas fotografias, em tudo. Esse é o filtro perfeito para tudo. Para você entender fácil o que esse filtro faz, é esse glowzinho que está gerando na luz aqui, ó. Esse glowzinho é o que o Black Diffusion faz. Ele pega entre o preto e o branco e ele dá uma dissipada leve. Veja que tem uma dissipada leve aqui, uma dissipada leve aqui, e quanto mais contra a luz você tá, melhor fica esse filtro. Perceba ali atrás, ó. Ali atrás, leve glow, gostosinho nas lâmpadas. E quando você tem um contra-luz maravilhoso, principalmente num final de tarde ou de luzes de noite, esse filtro é fantástico. E eu digo que é o filtro perfeito porque, a favor da luz,
o sol está se pondo aqui na minha frente. A favor da luz, você quase não percebe que existe um filtro, que ele tem um efeito, que ele faz alguma coisa. Mas quando eu direciono essa imagem para o contraluz, quando eu tenho um contraluz gostoso, quando a minha fotografia é uma fotografia principalmente contraluz, ele não deixa a luz ser uma luz dura. Ele não é que ele suaviza, não é essa forma que eu posso explicar, mas ele espalha a divisão entre preto e branco. Ele faz com que aquilo se torne, entre aspas, um sonho. E a maioria dos diretores de cinema usam esse filtro para dar essa sensação, para trazer essa percepção, para trazer essa atmosfera. E esse é o grande ponto. Esse filtro ele acaba gerando uma atmosfera. Esse filtro que a KF me mandou, ele tem duas variações. Ele é esse que está na minha mão aqui, é o 1/8. Ele não é um filtro, ele não é uma frequência tão forte, ele não tem um efeito tão forte. E o que está na minha câmera full time, ele é 1/4. Existe também de outras marcas o 1/2. O 1/2 acaba sendo sonho puro, assim. Fica um pouco feio. Por isso que eu trago que esse é o filtro perfeito, porque a favor da luz ele não é tão perceptível, mas quando você está usando contra-luz, ele é bem perceptível. E é perceptível nos detalhes. Saca? Ele não é um filtro feito para ser mega perceptível, é para ser singelo, para ser gostosinho de você olhar aquilo ali e ficar tipo, putz, que delícia essa imagem, como que ele chegou nesse resultado, como ele tem esse resultado? Eu tenho através desse filtro maravilhoso chamado Black Diffusion da KF. Uma explicação simples do que esse filtro gera é essa atmosfera que você está vendo aqui. Sacou? Eu posso até mexer na cortina aqui e ele vai alterar um pouco do quanto dessa atmosfera você está vendo. Se você estiver sempre bem contra a luz, eu gosto de deixar semi assim, ó, aparecendo levemente. Isso, aqui. Se você estiver sempre contra a luz, essa atmosfera vai ser perfeita, cada vez mais perfeita. Agora, se você estiver a favor da luz, essa atmosfera não vai ser tão visível como está aqui. É uma atmosfera simples, suave, gostosa e que, como eu disse, a maioria dos filmes, a maioria dos diretores de filmes, a maioria dos diretores de fotografias utilizam essa técnica, utilizam dessa linguagem, utilizam dessa fotografia para colocar nos seus filmes, para contar uma melhor história com essa atmosfera. Essa é uma atmosfera única e simples que um filtro faz. Um filtro, cara. Muitas vezes substitui o spray de fumaça, a máquina de fumaça, é muito mais gostosa, muito mais confortável e garanto que cabe no seu bolso. É um filtro muito, muito, muito acessível hoje. E eu não tenho nem opções mais de antes e depois ou comparativos. Esse filtro é perfeito, fim, acabou. Esse filtro é o que você deveria ter para que a sua fotografia seja diferente. Eu até posso tentar tirar o filtro aqui, deixa eu ver se eu consigo. Será que tá vindo os dois? Veio os dois. Cadê? Cadê aquela atmosfera? Fotografia podre da porra. Olha, pobre. Lixo. Cadê aquela atmosfera gostosa? Aqui, ó. Vou colocar filtro sem filtro. Aqui, ó. O antes e depois. Tá aqui. Tá aqui. Meu Deus. Olha essa atmosfera. Jesus fucking Christ. É outro filme. Percebe que com um simples filtro tudo pode mudar, velho? Tudo pode mudar, cara. Tua fotografia pode mudar da água pro vinho por causa dessa porra aqui, ó, desse filtrinho de merda. Vou fazer um take bem merda daquelas duas cores ali só pra vocês entenderem. Esse filtro aqui, o Black Diffusion Nano X, ele não tem cor. Olha lá. Não muda as cores. Sacou? Ele só gerou a atmosferinha ali, de leve. A luz tá de frente, né? Então não é tão forte. Sacou? Mas não tem cor. Esse é o filtro ideal para suas produções porque ele não tem cor. E a minha não é nem dica, tá? A linha do que fica aqui, ó, para vocês entenderem mais, ao invés de vocês ficarem buscando sempre um fotógrafo para vocês se inspirarem ou uma outra fotografia, comecem a buscar looks cinematográficos, pessoas cinematográficas, diretores, produtores, filmmakers, produções de arte, coisas diferentes do mundo apenas da fotografia única e exclusivamente. Comecem a se inspirar no cinema. Quando eu vou pro cinema, eu não vou para
assistir uma história, eu vou pra ter inúmeras referências, pra assistir aquilo e tipo assim, meu Deus, tá, ok, caraca, ele fez a cena dessa forma, ele cortou desse jeito. Isso traz referências para os meus vídeos do YouTube, isso traz referências para minha fotografia. Toda vez que eu saio de um filme, eu saio com uma linha de referência clara e objetiva do que eu quero fazer. Eu amo isso, porque essa é a linha do que eu quero traçar. Então, quando eu tô pesquisando essa referência, não que eu não veja referência de fotógrafos, óbvio que eu vejo, só que eu sempre vou na linha do cinema, porque o cinema dita muitas regras, inclusive ou como as pessoas vão se vestir, como a moda vai ser, como as pessoas vão tratar umas às outras, como que vai ser o próximo cenário. Então, o cinema dita muitas regras. E quando você começa a se inspirar em filmes e ter os filmes como suas inspirações e referências, você deixa de ser apenas um consumidor barato das coisas e se inspirar no hype e começa a criar a nova tendência. Sacou? Por isso que eu estou usando esse filtro, por isso que eu queria esse filtro, porque esse é um look cinematográfico que você traz para suas fotografias, para suas produções, para tudo que você vai fazer. Aí aquela 1855 lá, a sua T3 com 1855, se você mete um filtro desse na frente ou passa o dedo para, entre aspas, ser um Pro-Mist de pobre, vai trazer um look legal também. Óbvio que esse filtro traz um look bem melhor, bem mais real, bem mais gostoso. Bem gostoso, inclusive. Que delícia. Melhor canto da minha vida. Vai correndo, vai. E desse filtro existem várias versões, mas a minha indicação real e o do meu uso real, inclusive, não estou indicando porque a KF me mandou ou porque eu fui pago pela KF. Não fui pago pela KF, eles só me mandaram o filtro para eu testar e eu pedi esse filtro para eles. É um filtro que eu queria comprar, que eu ia comprar, que já estava certo, é um filtro que eu queria, que eu quero, que eu vou usar, só que o que acontece é, eu indico esse filtro porque é o filtro mais custo-benefício que existe. Todos os outros filtros que se dizem Black Diffusion ou Pro Mist ou alguma coisa Mist ou Glow acabam sendo muito mais caros do que esse da KF. Esse da KF é perfeito, o resultado é perfeito e não gera cor. Essa era a minha briga com o antigo. O antigo tinha cor, eu gostei, mas não gostei tanto. Esse, a cor é nula e o efeito é uma delícia. Acredito que você entendeu exatamente o que eu quis dizer sobre esse filtro. Você precisa dele, por mais que você ache que não. Esse filtro é incrível, a atmosfera que ele gera com as luzes, principalmente com as luzes, é fantástica, ó. Cara, você precisa desse filtro, eu preciso desse filtro, esse filtro não sai da minha lente nunca mais. Se eu comprar novas lentes, eu vou comprar novos filtros iguais para que toda a estética fique bem parecida. Talvez um dia eu enjoe, mas esse é o look cinematográfico que hoje eu necessito, hoje eu quero e eu busquei para tê-lo. Eu sabia que era com esse filtro, eu sabia que era com o filtro Black Diffusion, o Pro Mist, né? E é muito acessível com a KF. Tem um link abaixo com inclusive um cupom, um código promocional para você comprar esse filtro por um precinho muito mais acessível. Eu sou Ricardo Franzen, muito obrigado e voltem sempre.